Olá, pessoal. Eu sou a Valéria, eu sou médica, exerço a função de médica de referência do DRG na Secretaria Municipal de Saúde desde 2017. Agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando para vocês essa ferramenta que a gente criou e a gente já usa desde 2018, né, nos nossos trabalhos com o DRG na Secretaria. Então, nós vamos falar sobre a identificação e monitoramento de falhas de estrutura e processo. Vou mostrar para vocês como que ela foi criada na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte e alguns resultados que a gente obtém com ela. Apresentando para vocês inicialmente, né, como é a saúde em Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é a capital mineira, né? Ela tem um total de 2,5 milhões de habitantes na cidade de Belo Horizonte, mas a saúde cobre, na verdade, um total de 100 milhões de habitantes, contando toda a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Todas as cidades no entorno que são agregadas por esse serviço de saúde. É importante dizer que dessa população, 51% possui plano de saúde, ou seja, a gente conclui que metade dessa população não possui plano de saúde e tem que ser atendida pelo sistema público. Como que se deu a implantação do DRG na Secretaria de Saúde? Então, ele existe implantado na Secretaria desde 2017, mais precisamente setembro de 2017, com o intuito de trazer uma inovação na Secretaria que fomentasse a melhoria da qualidade da assistência com um bom equilíbrio do uso dos recursos financeiros. Então, o DRG foi trabalhado inicialmente em 7 hospitais, em forma de holding, né, sendo a secretaria a administradora do DRG nesses 7 hospitais, e a característica é que os 7 hospitais são 100% SUS, essa é a característica única. Eles são muito diferentes entre eles, vocês estão vendo aí a lista de hospitais, são todos considerados hospitais de grande porte, mas com diferenças significativas entre eles. Nesses 7 hospitais, 4 deles possuem maternidade, ou seja, trabalham com maternidade e neonatologia, sendo que um deles, né, especificamente o Hospital Sofia Feldman, é só uma maternidade. Tirando a maternidade, o Hospital Sofia Feldman, todos os outros são hospitais gerais, que atende praticamente todo tipo de patologia em Belo Horizonte. Por que esses 7 hospitais foram escolhidos para a implantação do projeto DRG? Por causa desses números importantes que vocês estão vendo em tela. Então, esses 7 hospitais, eles englobam 57% da rede hospitalar em termos de números de leitos e 58% a 59% da rede em termos de número de internações por ano. Né? Esses dados são dados atualizados 2021, 2022. Só um adendo que eu trago para vocês aqui é que ao longo da implantação do DRG na Secretaria, a Prefeitura de Belo Horizonte foi agraciada já com um prêmio oferecido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento na categoria de Planejamento Estratégico de Municípios. Bom, alguns dados gerais do DRG para depois a gente entrar no assunto específico e para vocês entenderem de onde vem a questão dos erros de processo. Esses são os dados, então, dos nossos 7 hospitais, são dados globalizados, então, aqui a gente não fez nenhuma separação por hospital, então, tem algumas coisas que quando você vai analisar de forma global, obviamente não tem nenhuma especificidade, mas é importante a gente dizer, importante a gente chamar a atenção desse slide, a relação entre internações clínicas e cirúrgicas, que ela é muito parecida, com uma pequena predominância de internações clínicas, chamando a atenção aqui, que como esses dados são de 2022, a gente já não tem mais a influência das internações de Covid, né? Que no ano de 2020 e 2021 mudou drasticamente todo esse cenário.
né? Também é importante dizer que dessas internações, mais de 80% provém de caráter de urgência, né? Isso tem uma implicação, obviamente, na questão da eficiência do uso do leito. A cidade de Belo Horizonte é uma cidade que tem 9 unidades de pronto atendimento e são essas unidades de pronto atendimento que encaminham os pacientes para a maioria desses 7 hospitais, sendo que 2 desses hospitais também têm pronto-socorro de porta aberta. A nossa mortalidade, chamando atenção, é uma mortalidade bem tranquila, vamos dizer assim, se comparado com os referenciais externos, né? Tanto brasileiros quanto mundiais. Obviamente que aqui a gente está falando de novo de um global. E com relação à eficiência do uso do leito, em 2022 a gente está aí em torno de 155% de eficiência. Também chamando atenção que isso é um global. Por que a gente fica chamando tanta atenção para isso? Porque se você for pegar hospitais específicos e DRGs específicos ou clínicas específicas, a gente vai ter uma diferença nesses dados, né? Na maioria das vezes puxando para mais, ou seja, para uma maior ineficiência, mas em alguns casos puxando para menos também, no caso de ser mais eficiente, como por exemplo, se a gente estiver estudando especificamente os MDCs 14 e 15, que, como eu falei com vocês, são muito importantes na estrutura desses 7 hospitais, na estrutura dessa holding, né? A gente tem uma maternidade que também só trabalha com MDC 14 e 15, e mesmo nos outros 3 hospitais, que não são só maternidade, são hospitais gerais, eles sofrem de uma influência muito grande da presença das maternidades neles, porque a gente já sabe de antemão que os DRGs relacionados aos MDCs 14 e 15, eles têm uma tendência a ter um case mix mais baixo, né? Aí vocês veem que o case mix, nossa média de case mix é baixa mesmo por causa disso, e também tende a trazer uma eficiência bem mais adequada para o uso do leito. Bom, nossa linha histórica, então. Em 2017, tudo começou com a implantação do DRG no SUS-BH. E com a implantação do DRG, nós começamos a fazer nossas discussões, tanto internas na secretaria, quanto as discussões internas nos hospitais, né, que a gente chamava de comitês assistenciais, e a gente ia estudar os resultados que o DRG apresentava. Nesses resultados, a gente via que a gente tinha uma ineficiência importante, que era maior do que a ineficiência apresentada no slide anterior, porque no slide anterior a gente estava falando de dados atualizados do ano de 2022. Né? Com o ano de 2017, 2018, esses dados eram um pouco piores. E a gente necessitava de uma ferramenta que ainda não existia no software do DRG, que nos mostrasse o porquê da ineficiência, ou seja, por que os pacientes permaneciam mais tempo internados do que o que era previsto pelo DRG. Então, essa ferramenta não existia e a gente começou a pensar aí em 2018 e criou essa ferramenta que a gente chamou na época de causas externas de excesso de permanência. Né, causas externas, que eram aquelas causas que não estavam relacionadas ao paciente especificamente, ou à clínica do paciente. E ela passou a ser incorporada, né, essa ferramenta foi incorporada no software DRG como uma aba lá específica, e a gente começou a trabalhar. E depois vocês vão ver alguns resultados. Se essa questão que os médicos e todas as pessoas, os colaboradores do hospital tinham uma ideia de que os pacientes ficavam mais tempo internados por questões externas ou por questões ligadas à rede de atenção à saúde, ou seja, era porque tinham problemas sociais, era porque o paciente não conseguia ser encaminhado para outro serviço, era porque o paciente tinha condições socioeconômicas ruins e não conseguia sair. Então, a gente tentou com essa ferramenta provar se isso era verdade
ou se a gente tinha outras questões a serem trabalhadas. 2019, a gente fez a primeira revisão nessa ferramenta, porque a gente percebeu algumas necessidades de reagrupamentos ou de criação de novos agrupamentos, e em alguns códigos, alguns grupos, a gente teve que ampliar os códigos de codificação, no sentido de que a gente fosse mais específico em algumas coisas. Um exemplo que eu posso dar é a gente trabalhava um código que era um código de aumento de permanência devido ao tempo de realização de um exame, principalmente quando era relacionado com o exame de imagem. Só que a gente foi percebendo que a gente precisava estratificar esse exame de imagem. Então, a gente dividiu raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, ecocardiograma e por aí vai. E também, uma vez que a gente estava fazendo uma revisão, a gente tinha que pensar também se a gente precisava rever as nossas normas de codificação dessa aba específica, dessa ferramenta específica. Agora, 2023, estão totalmente incorporados aí no software Valor em Saúde, né? Já amplamente de uso para qualquer pessoa que se interesse por esse conhecimento. Bom, qual que é a nossa estrutura, né? Como que a gente montou a estrutura dessa ferramenta? Então, a gente precisava de separar em causas que tinham a ver com o hospital e causas que tinham a ver com a rede, né? Porque as causas que tinham a ver com o hospital tinha que trabalhar internamente as ações corretivas. E as causas relacionadas à rede, quem tinha que trabalhar era a central, né? A Secretaria de Saúde em si. Aí estão alguns exemplos de como a gente trabalhava dos nossos agrupamentos. Então, a gente tem agrupamentos aí relacionados com o hospital, que tem a ver com os exames laboratoriais, mais especificamente exames de imagem, procedimentos específicos, interconsultas, né, que era um problema, esse tempo de interconsulta com especialista, assim como era um problema o tempo de entrega dos resultados de exame, questões relacionadas à maternidade, questões relacionadas a órteses, próteses e materiais especiais, e questões relacionadas com hemocomponentes. Chamando atenção aqui, nessa questão de maternidade, vocês vão ver mais à frente que a gente tem alguns dados que a gente usava e usa ainda, porque a gente trabalhava essa ferramenta como uma ferramenta para estudo de causas de excesso de permanência, mas que não é necessariamente um erro de processo. E mais tarde, quando vocês vão ver os resultados daqui a um ou dois slides, vocês vão entender por quê. Com relação aos códigos de rede, a gente trabalhava esses agrupamentos, alguns exemplos deles, que são transporte sanitário, terapias pós-alta e condições socioeconômicas do paciente. Voltando aqui um instantinho, um detalhe é que é importante a gente falar que em alguns grupos, em alguns agrupamentos, a gente pode ter interseções, ou seja, em alguns agrupamentos tem alguns códigos que eles podem servir tanto para o hospital quanto para a rede. Então, não é um conjunto tão homogêneo, tão separadinho assim. E essa interpretação a gente tem que fazer na hora de estar fazendo as análises críticas dos resultados. Ok? E também aqui lembrando que é importante para nós na cidade de Belo Horizonte, como a gente trabalha com a região metropolitana inteira, como vocês viram lá no início da apresentação, é importante aqui a gente separar o que são pacientes de Belo Horizonte e o que são pacientes de fora de Belo Horizonte, porque os de Belo Horizonte e alguma cidade mais próxima, a gente consegue até ter uma governabilidade sobre eles. Os outros já é mais difícil a gente trabalhar as ações corretivas. Bom, então a gente falou de regras de codificação, porque já que a gente criou uma ferramenta que está inserida no DRG, que é baseado em codificação, né, de prontuário, a gente tem que trabalhar especificamente as regras de codificação. Então, a gente trabalha com 3 regras básicas, que é, a primeira é a necessidade de haver evidências claras no prontuário. A gente só codifica aquilo que o médico e a equipe de saúde colocou no prontuário, ou seja, o paciente está de alta, condições
de alta, ou ele tem uma condição específica que levou ao atraso na internação ou na alta dele. Codificar apenas nos casos em que houver excesso de permanência, ou seja, só aqueles casos em que a permanência realizada extrapola a permanência esperada pelo TRG. E a gente também registra em dias o tempo de permanência decorrente da falha de processo. Por quê? É importante a gente saber a magnitude daquele problema, porque às vezes tem causas que levam o paciente em atraso de 1, 2 dias, tem causas que levam a atraso de 30 dias. Então é importante a gente quantificar isso. E é importante a gente estabelecer essa quantidade de dias, porque no final, quando a gente faz a soma do todo, quando a gente faz o somatório do todo, esse tempo é importante. Bom, alguns resultados, então, né, são resultados básicos, aqui, preliminares, lógico que a gente pode aprofundar muito na ferramenta, mas aqui são resultados aqui básicos mesmo. Então, a primeira coisa que a gente viu, desmontando um pouco aquela mística que existia nos hospitais, é que a maioria esmagadora das causas de excesso de permanência ou dos erros de processo eram erros de processo relacionados com causas internas ou causas relacionadas ao hospital. Só 17% eram causas, isso são dados também atualizados, só 17% são causas relacionadas à rede. Então, obviamente que se você trabalhar com mais afinco as causas relacionadas com o hospital, você vai ter um resultado bem mais satisfatório. Aqui são alguns resultados específicos que a gente traz para vocês. Então, com relação às falhas de processos internas dos hospitais. Então, aquilo que eu falei para vocês quando eu falei sobre maternidade, vocês estão vendo aí que a principal causa de excesso de permanência é a indução ao parto. É aquilo que eu falei, como a gente trabalhava com esse conceito de causas de excesso, a indução ao parto cabia que a gente medisse, porque era uma forma da gente medir o quanto que essa prática, que é uma prática benéfica para o binômio, influenciava na permanência, mas isso não quer dizer que ele é um erro de processo. Então, né, quando os hospitais forem montar aí a sua lista de codificações, todas as instituições têm que pensar naquilo que é relevante para ser medido. Tirando essa principal causa, o grosso do que a gente vê aqui é que são causas relacionadas com entrega de exames, né? E para isso, as ações corretivas, que a gente tem, elas foram feitas em bloco, ou seja, porque quando você estabelece parâmetros para a entrega mais rápida de um resultado de exame, não é para um exame específico, é para todos os exames, principalmente aqueles exames relacionados com diagnóstico por imagem, né? E o segundo lugar aqui, só para a gente falar, tem a ver com a questão de vaga de bloco cirúrgico, que aí depois a gente vai falar algumas ações corretivas que foram tomadas para trabalhar essa causa. Continuando, então, agora trazendo as causas que a gente chamava de causas externas ou falhas de processo de rede. Então, o que a gente tem aqui, basicamente, é a questão de transferência entre hospitais, né? Como a gente trabalha em rede, né? Tem hospitais que não trata todo o escopo necessário do paciente, a gente precisa dessas transferências internas. E às vezes, uma dificuldade, porque leito, e no SUS, na rede pública, é difícil, né? Uma observação aqui é que a gente trabalha com uma causa que está relacionada ao uso de antibiótico terapia, que a ideia seria a gente medir aqueles pacientes que têm condições de fazer o uso da antibiótico terapia no domicílio ou de forma ambulatorial. E não se consegue por uma série de condições e o paciente tem que continuar internado. Só que a gente excluiu essa causa aqui dos resultados porque a gente percebeu que há uma deficiência de codificação, um viés de codificação relacionado a essa causa. Então, não trouxemos essa causa aqui e nem vamos mostrar a magnitude dela porque a gente ainda precisa de ajustes com relação a isso. Bom, então, o que a gente tem de
de cases de sucesso relacionados a essa nova ferramenta. Então, ao longo desse tempo, né, a gente traz para vocês aqui 5 exemplos do que foi trabalhado. Com relação à equipe multiprofissional de assistência domiciliar, quando a gente começou a trabalhar o DRG na secretaria, em rede, a secretaria trabalhou uma questão que era colocar à disposição do hospital, né, cada hospital dos 6, né, não especificamente aqui a maternidade, mas cada um dos 6 tinha uma equipe, né, um EMAD específico para que ela pudesse encaminhar os pacientes. Só que um desses nossos hospitais não julgou necessário pelo escopo de atuação dele. E ao longo do tempo em que foram analisados os erros de processo, o que eles perceberam é que havia sim uma necessidade da incorporação do EMAD. Com relação ao bloco cirúrgico, que vocês viram lá que é a segunda causa de excesso de permanência, o segundo erro de processo mais relevante, a gente tinha no hospital uma questão específica que se fazia a endoscopia dentro de uma sala cirúrgica, e isso ocupava a sala cirúrgica. Então, foi criado toda uma estrutura para que esse exame fosse feito fora do bloco cirúrgico, otimizando as agendas de sala. Com relação à interconsulta, então houve um movimento da secretaria em que se remunerava de forma diferenciada essa questão das interconsultas. Que diferença era essa? Era que quanto mais rápido o especialista fizesse a interconsulta solicitada, a remuneração dele era maior. Com relação aos exames de imagem, o que foi feito foram acordos para que se reduzisse o tempo de espera para se marcar o exame, e também toda uma revisão de processos com relação à solicitação de exames e como que isso se encaminhava dentro de cada organização. Com relação à antibiótico terapia extra-hospitalar, né, o que a gente tem tentado e o que a gente tenta é que os pacientes sejam encaminhados para fazer uso de antibiótico terapia prolongada, que são casos específicos de paciente que precisa de antibiótico terapia prolongada, para que ele faça isso a nível domiciliar, com o EMAD, ou a nível ambulatorial, até mesmo nos postos de saúde. O que a gente tem para o futuro, né? As oportunidades que a gente ainda tem para trabalhar, que a gente percebeu com esse estudo dos erros de processo. São várias, mas os exemplos que a gente colocou aqui, que são mais palpáveis no momento, são exemplos relacionados também com o MDC 14 e MDC 15, que a gente tem uma grande oportunidade de trabalho aí, né? Nossas gestantes e nossos recém-nascidos. Então, as oportunidades são essas, de trabalhar a fototerapia domiciliar, fazer tratamento domiciliar da sífilis neonatal, para que esses bebês não precisem ficar internados nesse tratamento, e também a questão da viabilidade dos hospitais possuírem casas da gestante e casas do bebê agregadas, né? Essas casas são para aquelas gestantes que estão de alta, mas que ainda precisam de um acompanhamento, que não consegue se fazer via atenção primária, porque às vezes até são pacientes de outra cidade, no mesmo sentido a casa do bebê, em que elas têm alta, elas ficam numa casa específica, com enfermagem agregada, né, relacionada com o hospital onde elas têm a referência, e elas são ali tratadas até que consiga se dar o desfecho, né, no caso do bebê a alta e no caso da gestante o parto, né, sendo o parto normal ou parto cesariano. Eu agradeço a atenção de vocês, o meu contato está aí para qualquer dúvida posterior que vocês queiram tirar. Muito obrigada.